O que ocorre é que muitas vezes o que chega a ser apreciado pelo Poder Judiciário são questões periféricas do conflito e o tratamento isolado dessas questões acaba contribuindo para a escalada do conflito. Essa constatação revela a importância da adoção de métodos de solução de conflito em que haja espaço para as partes, para que elas possam entrar em contato com isso que está por trás do conflito, com as necessidades e com os sentimentos que estão dando suporte para o conflito ainda. A lide, ela dá o contorno do que será objeto do processo e o Poder Judiciário realmente não está legitimado a decidir fora do pedido ou além do pedido. Mas é importante manter o foco nessa realidade de que existe algo além da lide, né? E que por melhor que seja o trabalho prestado pelo Poder Judiciário, pode estar, naquele caso, contribuindo justamente para uma finalidade oposta à que se pretende alcançar, que é a pacificação das relações, né? Ou então, em maior escala, a pacificação social. Existe uma classificação do processo judicial que distingue processos destrutivos e processos construtivos. Essa classificação encontra-se inclusive no Manual de Mediação Judicial do CNJ. O processo destrutivo enfraquece a relação entre as partes, contribui para a escalada conflitiva porque destaca a disputa do conflito, ou seja, destaca a lide da fonte originária da controvérsia. A disputa judicial ela passa a ser uma batalha dentro de uma guerra, né? Essa guerra que se tornou o conflito. E a solução dessa batalha, embora seja muito desgastante emocional, né, também envolva um desgaste de tempo, um desgaste financeiro, em vez de solucionar o conflito, ela acaba por dar mais alimento para ele, porque estimula o sentimento de competição e de vingança. Ou seja, quando a disputa é tratada em um processo destrutivo, ou seja, um processo que se restringe aos contornos objetivos da lide, né, sem se preocupar com o contexto conflitivo, o processo ele se torna um conflito em si, né, um conflito à parte, capaz de ser solucionado pelo Poder Judiciário. Contudo, a sua extinção não afeta o conflito que deu origem, a não ser pelo maior desgaste das partes e possivelmente uma maior animosidade. Então, dentro da escalada conflitiva, é importante a gente observar o papel importante dos processos judiciais. Muito bem, mas até aqui a gente está vendo o conflito considerando essa visão negativa, que é a visão que a maior parte das vezes costuma ser dado para ele, né? Mas será que o conflito ele só pode ser visto por esse viés negativo? Será que você consegue lembrar de algum resultado positivo que você possa ter alcançado em razão de um conflito que você viveu, que você experienciou? É importante observar que o conflito ele também representa uma oportunidade de crescimento individual e relacional, né? É uma oportunidade para parar arestas das relações, para aprofundar o conhecimento mútuo e também o conhecimento pessoal, para rever os padrões destrutivos de comportamento e de comunicação que podem estar influenciando, interferindo no relacionamento, né, nos relacionamentos, nas relações. O conflito bem tratado, ele conduz as pessoas envolvidas a uma expansão, a alegria, né, a uma paz verdadeira, porque a paz não é ausência de conflito, né, mas o que resulta da resolução construtiva dos conflitos. Então, vocês conseguem perceber que essa visão positiva do conflito, ela é uma visão mais madura, mais responsável do conflito, né? A visão negativa ou distorcida é uma visão que coloca as pessoas como vítimas, né? Vítimas daquela situação, fazem com que elas acusem uns aos outros e passem a partir daí querer provar que estão certas, né? Assim, os envolvidos no conflito, eles passam a ser ao mesmo tempo vítimas e algozes, né? Dependendo do ponto de vista que a gente escolha olhar o conflito, né? Já a visão positiva do conflito, ela permite que cada parte assuma a sua responsabilidade, né? E enfrente
o conflito buscando uma construção, buscando o crescimento que ele oferece. Conseguem entender o conflito como uma oportunidade e assumem o conflito para olhar para ele com maturidade, né, e com responsabilidade. Outra pergunta que é importante a gente trazer para reflexão é a seguinte: seria possível viver, né, e se relacionar verdadeiramente sem nenhum conflito? Porque, na verdade, todo relacionamento em que as pessoas se colocam de forma verdadeira, quando elas estão conectadas com as suas necessidades e com os seus sentimentos, todos esses relacionamentos, eles conduzem em algum momento a uma situação de impasse, né, em que as necessidades de um e de outro vão apresentar como contradições ou vão se apresentar de uma forma antagônica. Né? E isso é um convite para que os envolvidos possam construir juntos uma solução e obter os benefícios que a solução de conflito pode trazer. Então, o conflito, ele é parte natural e inevitável da interação relacional, né? Tendo em vista que todos somos indivíduos únicos e com valores e histórias de vida próprios, né? Que determinam também a nossa forma de interagir com o mundo. E a maneira como nós enxergamos o conflito é que vai determinar como nós vamos lidar com ele. Se nos mantivermos presos à ideia de que o conflito é necessariamente negativo, nós seremos levados a reagir às situações conflitivas, gerando polarização e nos colocando numa situação de tudo ou nada, ou ganha ou perde, né? Ou seja, presos numa visão imatura do conflito, né? E dando alimento para a ideia de vítima, para a ideia de vilões e tudo que decorre daí. Como, por exemplo, o sentimento de medo, dando alimento para a injustiça, para a sensação de injustiça, né, para a necessidade para acreditar que eu preciso me defender, que eu preciso me proteger, né? E também as reações advindas desses sentimentos, né, que são usualmente manifestados numa forma violenta, seja uma violência ostensiva ou uma violência velada, seja uma violência contra o outro ou uma autoviolência. Então vocês perceber que até a minha fala, né, quando eu estou falando dessa visão negativa do conflito, ela é cíclica, porque a gente fica preso mesmo, né? Então, por outro lado, quando nós podemos reconhecer que o conflito é um fenômeno natural e presente em toda a relação, é possível enxergar o conflito como oportunidade de aprofundamento das relações, né, de criação de verdadeira intimidade e amadurecimento, né, amadurecimento de cada indivíduo e o amadurecimento da relação em si. Né? Essa percepção, ela proporciona também sentimentos de entusiasmo, de entendimento, paz, de união, de amor, de alegria, de crescimento, né? Tudo isso quando a gente vê que o conflito ele é, na verdade, uma oportunidade. Isso traz também um relaxamento, né? Essa percepção, ela nos proporciona uma maturidade emocional, né, e responsabilidade por nossa vida e por nossas relações. E aí, considerando a classificação, né, entre processos construtivos e processos destrutivos, o processo construtivo, ele se caracteriza pela capacidade de estimular as partes a encontrarem as soluções para os seus conflitos e a participarem do processo. E isso envolve a possibilidade de considerar as questões que estejam influenciando a relação emocional das partes ou a relação social, né? E sendo assim, o processo construtivo, ele pode fazer parte dessa visão positiva do conflito, né, voltada para o amadurecimento das relações. E se de um lado o conflito negativo e o processo destrutivo, né, conduzem a uma espiral decrescente para baixo, no sentido de ir produzindo cada vez mais violência e animosidade e sentimentos negativos e polarização e tudo que a gente viu, né? De outro lado, o conflito positivo e o processo construtivo, eles promovem uma espiral crescente e para cima, né? Também. Eleva o respeito por si mesmo e pelo outro, permitindo alcançar o crescimento proporcionado pelo conflito, pela oportunidade que o conflito trouxe, né? E é muito importante que o operador do direito ele esteja presente nisso, esteja consciente
disso, né? Que esteja consciente de que o processo ele pode ter, então, essa visão construtiva. Especialmente considerando que, na maioria dos casos, as pessoas veem juízo envolvidas pela visão negativa do conflito. E o operador do direito pode, então, auxiliar, dentro de um processo construtivo, essas pessoas a identificarem a possibilidade do conflito ser visto como uma oportunidade. Então, se o conflito ele pode ser encarado por uma visão positiva ou por uma visão negativa, a gente pode dizer que o conflito é neutro, né? Considerando aquele conceito que eu trouxe logo no começo, de que o conflito ele é essa situação de impasse que surge nas relações, não é negativa nem positiva, tudo vai depender da visão que eu empregar para o conflito, né? Ele é algo neutro. É a comunicação que dá o norte do conflito, né? Já que independente de qual seja a causa ou a raiz do conflito, é através da comunicação que os conflitos crescem, se intensificam, né? Em uma escalada negativa, numa escalada conflitiva negativa, ou se eles vão caminhar para a solução ou para a transformação. Então é importante a gente ver como a comunicação, a eleição de uma comunicação não violenta vai contribuir para que a gente possa olhar os conflitos de uma forma positiva e também optar por processos construtivos de solução de conflitos.